noite, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje eu tô entrando um pouquinho atrasada, porque eu tava esperando meu maridão chegar de viagem aí. Tava ali esperando ele acabou de chegar e eu vim aqui pra live. Então eu quero te dar muito boa noite, cumprindo nosso compromisso de lives todas as terças-feiras aqui no Instagram. Quero te convidar para essa live porque nós vamos falar de um tema muito importante que é a ordem. Esse é um assunto que a gente sabe que precisa, que a nossa vida precisa, mas por que será que é tão difícil colocar a vida em ordem? E eu vou falar sobre isso. Esse, na verdade, é um desejo de Deus para nós, né? Deus deseja que a gente ande em ordem, que a gente tenha ordem na nossa vida. Isso é muito bíblico para nós. Então, não é de estranhar que a gente lute tanto contra a bagunça. A bagunça não só física, né? Não só aquela bagunça na casa, na rotina, mas uma bagunça também na vida espiritual, na vida com Deus, uma desordem na nossa essência, uma bagunça também no nosso autocuidado, uma bagunça também no nosso dia a dia, uma bagunça generalizada. Aí tô vendo, ó, a Organiza Minha Casa Minha Vida tá na live certa, né? Porque esse é o tema também da vida dela. E vocês sabem que um dos temas que eu amo é organização. Eu amo falar de organização. Eu tenho uma mentoria, inclusive, que chama Mulher em Equilíbrio, que a ideia é, entre outros aspectos, trazer equilíbrio para a sua vida, ajudar você, né? Pegar na sua mão, ajudar você a ter mais equilíbrio no seu dia a dia. Aliás, fica de olho que vai ter vaga nova agora em outubro, início de outubro. Então eu quero começar com um versículo chave para essa live, tá? Eu tenho um versículo que me move nesse tema da organização, que é o texto lá de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. O profeta Isaías diz ao rei Ezequias, você conhece essa história? Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como assim, gente? Colocar em ordem? Sim, Ezequias vai morrer e o profeta dá para ele essa direção da parte de Deus. Coloca em ordem a sua casa. Como a gente tende a não pensar que, e eu queria fazer esse desafio, tá? Porque eu vivi essa realidade, eu quero que você agora, por um segundinho da sua noite aí, você pare para viver essa realidade. Imagina se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, tá? Imagina essa cena. Hoje é o seu último dia, você que está nos acompanhando. E aí, amanhã, as pessoas vão chorar, vão lamentar que você se foi e tal. Você tá de boa, porque você tá na presença do Senhor, você abriu o olhinho, você viu Jesus, você tá na glória. Para você é só alegria, mas para quem fica, é ruim, né? Para quem fica é saudade, é tristeza, é difícil. Aí, beleza. Passou um dia, passaram-se 2, 3, 4, enfim, alguns dias se passaram e aí as pessoas vão começar a mexer nas suas coisas, né? Talvez seus filhos, talvez seu cônjuge, vai começar a organizar. Talvez se você não é casado, talvez um parente, uma mãe, um pai, as pessoas, talvez uma cunhada, uma prima, alguém vai pegar e vai começar a mexer nas suas coisas, para ver o que vai fazer com essas coisas. Vai olhar suas roupas, vai olhar seus itens, vai olhar suas anotações, vai olhar sua agenda, vai olhar todos esses guardados que você tem. E aí eu te pergunto, como vai ser a experiência de quem vai mexer nisso? Já parou para pensar? Como vai ser a experiência de quem vai mexer nas suas coisas? Olha, se você já perdeu alguém muito próximo, você teve que fazer isso. Eu fiz isso recente, né? Assim, um ano e pouco atrás, eu fiz isso com as coisas da minha mãe. Na semana que ela faleceu, eu e minha irmã fomos mexer nas coisas. Gente, eu nunca organizei tanta coisa na minha vida. Pensa numa coisa desorganizada. Pensa. Multiplica esse pensamento. Foi isso. Quando ela estava enferma, eu já estava ali nas últimas semanas, eu já estava organizando, sabe? Já estava começando a organizar ali, mas assim, mais no sentido de ocupar meu tempo, porque às vezes ela estava dormindo e eu não queria sair de perto dela, então eu ia organizando as gavetas que estavam perto, assim. Porém, gente, vocês não têm noção do que eu organizei. Parecia que eu não ia vencer. Eu fiquei uma semana organizando. Tudo, 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 tudo. Tinha ajuda da minha irmã, teve momentos que eu não tive essa ajuda, teve horas que eu tive ajuda, e teve um armário que eu deixei pra ela organizar sozinha que não deu tempo. Então, para pensar nisso. Alguém um dia vai mexer nas suas coisas. E talvez suas coisas estejam caóticas.
Você já viu histórias assim? Talvez você tenha vivido uma história assim, de ter ido mexer nas coisas da pessoa que, né, que faleceu e ter tomado um susto. E fazer, gente, olha isso, olha aquilo. E foi achando. Gente, nós achamos uma pasta. Isso foi eu, meu irmão e minha irmã. Nós achamos uma pasta escrita assim: coisas tristes. Mas nós abrimos essa pasta num medo. O que tinha nessa pasta? Deu um medinho, viu? Ó, deu um medinho. Vai que é a nossa certidão de nascimento. Não, a coisa que eu sei que minha mãe era feliz era de ser mãe, mas tava lá a pasta coisas tristes. Porque a gente às vezes não para pensar que um dia nós não vamos estar mais aqui, gente. E aí, como é que estão as coisas que você tem acumulado? Estão em ordem? Porque às vezes tem gente que começa só a comprar, 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 entra nesse nível de consumismo e esquece que acumular coisas não nos torna pessoas valiosas, mas ser uma pessoa muito boa é que nos torna valiosa, tá? Então, às vezes você tá acumulando coisas, isso aí não tem valor não, tá, gente? Na hora de dividir, divide entre a família, acabou, acabou. Mas o que você é para alguém é o que dá o valor. Então, dito isso, que eu queria só dar um choquinho em você, porque se você nunca parou para pensar nisso, fala aí quem nunca tinha parado para pensar nisso, que um dia alguém vai mexer nas suas coisas. O dia que alguém for mexer nas minhas coisas, eu só garanto que vai ter material para ficar chorando horas a fio. Porque eu tenho meus diários de oração todos organizados, tenho as orações por todos os filhos, pelas noras, pela família. Vai encontrar muita coisa, vai encontrar pastas. Depois eu vou mostrar depois dessa live tudo que eu ganho nas ministrações, bilhetinhos, cartinhas, tudo, tudo de leitora, tudo. Eu guardo tudo, eu tenho tudo organizadinho, guardado em pastas. Então, um dia isso vai ser um material delicioso, sabe? Para alguns se deleitarem. Agora, já imaginou se abrir uma gaveta e tomar... Gente, como era desorganizada. Gente, que bagunça. Gente, como ela tinha isso, como tinha aquilo, como ela tinha... Que horror, que horror. Então, aqui é um texto, né, que eu tô puxando essa direção, mas assim, para esse alerta, para te dar um choque mesmo de realidade, né, uma didática aqui para dar um choque aí, né, falou que nunca tinha pensado nisso, mas quando o profeta recebe essa orientação, põe em ordem sua casa porque morrerás e não viverás, não está falando só da morte, da questão da organização da casa, tá? Tá falando da organização da vida. Gente, às vezes a vida da gente tá caótica, tá toda organizada. A Glê falou que já tinha pensado, mas precisa voltar a se organizar. Deixa eu ver. A Marissa já pensou, a Beth nunca tinha pensado. Tá vendo, gente? Se você tá chegando agora, eu fiz todo mundo pensar que um dia alguém vai mexer nas suas coisas. Quando você partir desta, para melhor, porque realmente é melhor, eu espero, né? Pra maioria é melhor. Pra maioria que tá aqui, né? Não sei pra maioria da população, acho que não. Mas vai ser dessa pra melhor. E aí a gente tem que estar pronto. Então vamos lá. Primeiro, quando Deus está chamando deixa eu ver, a Ali Cavalcante está contando. Olha lá. Aqui uma boa história, olha que bonitinha. Ali Cavalcante está contando. Minha vizinha sofreu um infarto, graças a Deus não foi fatal. No hospital ela pediu para eu pegar algumas coisas e eu encontrava tudo muito organizado. Ela morava sozinha. Tá vendo, gente? A gente pode dar um susto nas pessoas, hein? Ah, não. Não. Aqui é outra história. A Mônica tá arrumando a casa dela, que tava muita bagunça. É isso, gente. Então, às vezes a gente vai ter um choque, a gente vai dar um choque para umas pessoas, mas aqui não. Quem tá nessa live não vai dar choque para ninguém. Pelo contrário, vocês vão dar um choque bom. A pessoa fala que organizado, olha como ela deixava tudo organizado. Gente, então vamos pensar. O profeta tá alertando da parte de Deus pro rei que ele tem que organizar a vida dele. Deus tá chamando a gente para fazer o mesmo. Organiza a sua vida. Organiza a sua vida. E aí, eu não tô falando só da casa física, tá? Da casa, templo. Casa que nós somos uma casa do nosso espírito, do Espírito de Deus. Então, também tem que estar em ordem. Então, vamos lá, como pôr em ordem? Que essa live vai ser prática para você, tá bom? Para você colocar a mão na massa. Já vai anotando, você que é organizada, já vai anotando para você poder fazer isso assim que essa live acabar. Enquanto essa live está acontecendo, deixa o espírito da organização invadir sua vida. Primeiro, o que eu ponho em ordem? O que colocar em ordem?
meu coração, minhas emoções, minha casa, minhas gavetas ou tudo isso? Então vamos lá. Primeiro, o que significa colocar em ordem? Colocar em ordem tem um passo a passo. Primeiro, eu tô olhando minha colinha, tá? Priorizar. Tudo que você vai colocar em ordem, então vamos pensar, emoções, trabalho, tudo. Você tem que priorizar, porque o tempo urge, não dá tempo de você querer revolucionar num dia. Então, você vai ter que priorizar. O que você vai priorizar? O que importa? O que tem que ter minha atenção agora? Qual é o nosso grande problema? Muitas vezes a gente tá fazendo uma coisa com atenção em outra, concorda? Aí a gente não tá vivendo nada. Que isso é atenção plena. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu tenho que estar com atenção naquilo. E quando eu mudo o tópico, agora eu tô conversando com meu esposo. Aí, atenção naquilo. Agora eu tô trabalhando, atenção nisso. A gente não pode ficar flutuando, porque senão a gente não dá atenção para nada e não sabe priorizar as coisas. Então, é a mesma coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, mas pouca gente faz. Quando você tá brincando com seus filhos, se forem pequenos, naquela hora, esquece tudo, brinca com eles. Esquece celular, esquece televisão, esquece tudo. Ali é brincadeira. É melhor você ter menos tempo brincando, mais um tempo de atenção plena, do que você fazer tudo mais ou menos, sabe? Tudo mais ou menos. Dei um pouquinho de atenção, mas estava meio distraído com outras coisas. Também estava pagando conta e conversando. Você está fazendo tudo mais ou menos. Faça as coisas com intenção. Então, o primeiro passo, priorizar. O que é prioridade agora? Por exemplo, você está aqui na minha live. Para mim, agora, você é minha prioridade. Meu maridão chegou de viagem, corri ali, dá oi para ele, dá um beijinho, mas já tô aqui, porque você era minha prioridade. A gente marcou um horário, a gente tinha um encontro. Então, você se tornou minha prioridade. Agora, quando acabar essa live, ele vai estar num estudo bíblico. Quando ele acabar o estudo, ele vai ser minha prioridade. E assim a gente vai dividindo as prioridades. Mas cada momento você tem que escolher o que é a sua prioridade e fazer aquilo com intenção. O segundo ponto da organização são 3 pilares, tá? Falei primeiro, priorizar. O segundo pilar é eliminar. O nosso maior problema é que a gente acumula, a gente vive na sociedade do ter. Então todo mundo quer ter. Então a gente vai acumulando as coisas, acumulando. E de repente você olha, você não tem mais cabide para caber suas roupas, você não tem mais lugar para pôr seus sapatos, porque tá tudo cheio. Você tem coisa demais. E você e a mulherada vai concordar comigo, às vezes você abre o seu armário e fala, não tem nada para vestir. Por quê? Porque você preocupou muito em acumular, em ter e menos em ser. Uma pessoa que sabe quem é, ela não precisa de tanta coisa, porque ela consegue fazer vários looks com poucas peças. Porque ela sabe quem ela já conhece seu estilo, ela conhece a sua paleta de cores, ela sabe o que veste bem nela, ela já sabe. Então, ela não precisa de tanto. O pouco que ela tem, ela faz muita coisa. Isso é ser, em vez de ter. Então, você vai ter que, para organizar sua vida, por dentro e por fora, você vai ter que eliminar. Vamos pegar passo a passo na sua vida pessoal. Você não pode ter todas as amigas do mundo, senão você vai ser uma amiga muito ruim, muito da ruim. Você vai ter que ter algumas poucas e boas para você ser uma boa amiga. Então você vai ter que eliminar as colegas, eliminar. Tem gente que vão ser só colegas, não dá para ser amiga, porque não vai dar, gente, não tem jeito. Então você tem que fazer uma eliminação, um Big Brother aí das suas amigas. Faça uma eliminação assim. Essa amiga aqui, ela me faz bem ou me faz mal? Tem muita gente que tá com uma agenda lotada de gente que te faz mal, de gente que te derruba, de gente que te critica. Você tá se cercando de pessoas que te intoxicam, ficando com pouco tempo, fazendo programas que você não quer, vendo pessoas que você não gosta, indo a lugares que você também não gostaria de ir. Então você tá desperdiçando seu tempo, essa moeda valiosa. Ela é valiosíssima porque o valor de algo tá no tempo, na escassez daquilo, né? Quanto mais escassa uma pedra preciosa, mais valiosa ela é. O tempo é escasso, ele vai acabando. E aí você não está usando bem seu tempo. Então, elimine. Na questão aí pessoal. Então, eliminar relacionamentos que não te agregam em nada, que você. Tem gente que fala assim, eu sou amigo porque eu sou amigo desde criança. Tá bom, mas é desde criança, mas te agrega alguma coisa? Não. Então, foi bom enquanto durou, foi bom na infância. Agora já não é mais interessante. Não que você vai ter relações por interesse, entendeu? Mas as pessoas têm que nos trazer algo. Pode ser que o que traga é assim, uma lembrança boa,
Ah, quando a gente tá junto é muito bom, é divertido, a gente lembra dos bons momentos, ok. Mas é só, é assim, não pode ser só isso, entendeu? Você tem que ter algo mais. Você tem que ser, ó, quando eu tô perto dessa pessoa, eu cresço, eu aprendo outra coisa, ou essa pessoa me encoraja, ela me motiva. Por exemplo, eu tenho uma amiga, que é uma amiga de infância, minha amiga mais antiga, que ela é, assim, uma grande impulsionadora minha, Giana. Ela às vezes não tá aqui, mas ela sempre assiste minhas lives depois. Uma grande impulsionadora. Tudo ela me coloca pra cima. Ela fala, ela acha tudo máximo. Então, ela é uma grande encorajadora. Ela fica assim, sempre. Ela tem visões muito maiores, para muito além do que eu vejo. Então, isso me motiva. Toda vez que a gente conversa, eu agrego coisas para ela e ela agrega para mim, porque ela sempre tá me encorajando. Ela tá, nossa, amiga, olha o que eu vi, eu acho que você podia fazer algo assim. Me agrega. E aí, eu tô falando disso de relacionamento, mas vamos pegar outras coisas, trabalho. Se você é profissional liberal, como eu, meu esposo, você tem várias demandas. Eu andei eliminando muitos clientes. Eu tinha muitos clientes que estavam me pagando mal e me exigindo muito e consumindo meu tempo. Então eu dei uma limpa, uma limpa, para falar assim, eu não quero mais, sabe? Também acho que tem a questão da idade, né? A gente vai ficando mais velho, vai tendo um nível de visão assim muito ampla. Isso aqui eu não quero mais tolerar. Esse tipo de tratamento, gente que não vou tolerar, não tolerarei. Quem entendeu o meme sabe. E aí, esse é um exemplo de eliminação. Outra coisa, roupa. Às vezes você tá guardando aquela calça que você usou em 1900 bolinha. Quando você tinha 15 anos, você fala, não, um dia eu vou voltar a usar. Amiga, você não vai voltar a usar, tá? Aceita que dói menos, é muito difícil voltar a usar, que você usava com 15 anos, você teve filho, seu corpo mudou. Aceita. E doa essa calça. E vai fazer bem pra alguém? E libera um espaço no armário. Então, às vezes, a gente tá guardando, acumulando coisas. Ai, mas essa blusa é linda, mas tá rasgada, filha. Então, ou você manda costurar, ou você elimina também. Não fica guardando coisa rasgada, coisa precisando conserto. Tem gente que tem um museu dentro de casa de coisa pra ser consertada. Conserta ou manda embora. Ou doa, sei lá, também não doa coisa estragada, né? Conserta pra doar ou conserta pra usar. Mas não fica acumulando. Então, eliminar. Então, você viu, primeiro passo, priorizar, segundo passo, eliminar e terceiro passo, planejar. Você tem que estruturar um dia a dia mais eficaz. É uma das coisas que eu mais faço na minha mentoria, é ajudar as mulheres a organizarem o seu dia a dia. É impressionante, eu fico assim, perplexa como as coisas às vezes estão na frente da pessoa, a pessoa não vê. Mas aí vem uma pessoa de fora e olha, tá, mas e se você mudar isso aqui com aquilo ali? Ó, não é mesmo que eu podia fazer? É isso, tem que estar fora da ilha para ver a ilha. Você tem que planejar. Como é que eu vou melhorar o meu dia? E isso não é uma coisa estanque, parada, que você fez uma vez e acabou. Não, porque a vida é dinâmica. Então, hoje você tem um cenário, amanhã você tem outro, e você vai tendo que mudar. Não, peraí, minha manhã não tá legal, minha manhã tá ruim, eu tenho que melhorar. Não, minha quarta-feira não tá boa, tem que dar uma melhorada. Não, eu não tô tendo tempo para fazer atividade física, então muda a sua agenda. Eu tô gastando muito tempo de ônibus, tô gastando muito tempo de deslocamento. Muda a sua agenda e vai mudando até encaixar. Tem coisas que estão ao seu alcance, outras não vão estar ao seu alcance. Tem coisas que vão para além de você. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, tem horário de entrar, horário de sair, tem coisa que você não vai poder mexer. Mas naquilo que você pode mexer, organiza, planeja o seu dia. Então, nós vamos usar essas três áreas, né? Priorizar, não, quer dizer, eu vou usar essas três áreas para falar de maneira geral. Eu vou falar primeiro de vida interior, de vida física e de vida relacional. Ou seja, vida interior, seu emocional e o seu espiritual. Você com você mesma aqui dentro. Segundo, vida física, ambiente. Como é que tá o seu ambiente? E vamos falar depois da vida relacional, tá bom? Então, bora lá. Vai anotando aí que eu sei que essa live é para você pôr em prática, tá? Primeiro, vamos colocar em ordem a sua vida interior. Você aqui dentro, sua vida espiritual e suas emoções. Muitas vezes a gente vem carregando muitas coisas, né? Vai carregando, carregando, aí você tá o quê? Pesada, né? Quem tá com a carga cheia tá pesada, igual um caminhão. Carga cheia, pesada. Aí você não vai, né? Você fica travada. A Dilene tá feliz que tá assistindo a live aqui ao vivo. Isso aí, Dilene, vamos assistir, vamos chamando as amigas. E aí, o que você nota? Que a sua vida tá caótica, mas tá caótica por dentro. Sua vida tá caótica por dentro. Então, precisa pôr ordem nessa bagunça. Vamos colocar ordem na bagunça?
Vamos, bora lá. Primeiro passo para começar a colocar ordem na bagunça, falar com Deus. Se você quer ordem, eu vou te contar um segredo. Fala com aquele que é o dono da ordem, aquele que ama a ordem. Porque Deus é assim, né? Ele ama a ordem. Ele criou o mundo assim e terminará o mundo como conhecemos assim, com ordem. Então, tudo tem uma ordem para começar e uma ordem para terminar. Deus ama a ordem. Então, se há algo em desordem dentro de você, seja emocional, né? Uma desordem emocional, uma desordem interior, você tem que trazer para aquele que conhece a sua alma, para aquele que conhece o seu projeto. Digamos que nós somos uma obra em construção, mas tem alguém que conhece o projeto. E aí, a coisa tá bagunçada, né? Você tem que levar pro arquiteto e falar: arquiteto, olha aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa errada na execução aqui, baguncei, fiz um puxadinho que não tinha. E aí ele traz a ordem para esse caos. Então, assim como a casa, as emoções também precisam ser limpas diariamente. Como é que a gente limpa as emoções? Primeiro apresentando a Deus, Senhor, eu tô assim. Sabe, uma coisa que eu aprendi que não adianta com relação a emoções é esconder. Esconder suas emoções. Ninguém resolve nada escondendo, gente. Isso é igual, você já teve alguma faxineira ou você fez isso de varrer para debaixo do tapete? A gente usa essa expressão, mas na verdade ela é real, né? Às vezes a pessoa vai lá e só varre a sujeira para debaixo do tapete e tampa com o tapete. Às vezes a gente faz isso com as nossas emoções. Quando a gente não fala, não verbaliza o que a gente está sentindo, ou o que está acontecendo, a gente não consegue colocar em palavras, enquanto você não fizer isso, amadinha, não vai, não sai, fica essa bagunça aí. Porque o ato de verbalizar já vai trazendo ordem. É assim que nasceu a psicoterapia, né? No falar um ao outro. Isso é bíblico, né? Confessem a Deus para serem perdoados e uns aos outros para serem curados. Falar cura. Cura mesmo, é real. Mas você tem que falar para uma escuta qualificada e especialmente para Deus, né? Então você começa com Deus e depois vai para uma escuta qualificada, uma pessoa que seja sábia nessa área, uma pessoa de alta confiança para você e que você pode abrir o seu coração e falar: eu tô me sentindo assim. Eu tenho muita facilidade para falar como eu tô me sentindo, então eu não tenho medo da vulnerabilidade, assim, de me expor e de falar: eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu não sei como eu tô sentindo. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu falei com meu esposo: tem algo que eu tô sentindo que eu não sei direito o que eu tô sentindo. E aí, ao falar, tentar verbalizar e tentar pôr em palavras, você vai achando um caminho. E Deus mostra um caminho para nós. Então, às vezes a gente tá tão ocupada que a gente fica esgotada. E ao ficar esgotada, a gente não consegue mais entender o que a gente tá sentindo. E às vezes você tá soltando os cachorros, sua vida tá caótica, mas você não tá com problema com ninguém específico. É você que não tá conseguindo ter tempo de conversa com Deus, conversa com uma amiga, conversa com uma mentora, com uma pastora, alguém que de confiança que possa te dar um norte. Então você tá o quê? Mistura todas as emoções dentro de você, tá aquela salada de fruta aqui dentro, e você fala: não sei nem o que eu tô sentindo, e aí você tá soltando os cachorros na pessoa errada, porque você não entendeu o que tá acontecendo. Então, uma boa sugestão é você pedir a Deus, aquele que, lembra, conhece a sua planta, ele fez o projeto, ele conhece, então ele sabe: opa, eu não coloquei essa emoção aqui nesse projeto, isso aqui não estava no projeto. Quem colocou isso aqui? Pensa o arquiteto: quem que puxou essa parede aqui? Quem que pintou essa parede verde? Eu não coloquei, era azul. Quem decidiu pôr de verde? Aí você fala: fui eu. Eu, com as minhas emoções bagunçadas, pintei isso aqui de verde, sim, na louca. Então, fala para Deus no seu tempo de devocional ou na hora que você for deitar. Você fala: Deus, coloque em ordem as minhas emoções. Coloque em ordem. Ele coloca. Coloque em ordem minha mente. Porque às vezes a nossa mente tá assim, né? Completamente maluquete. Você tá literalmente ouvindo voz da sua cabeça. Então eu vou te falar: troca a voz da sua cabeça pela voz do autor da criação, aquele que conhece a sua planta, aquele que fez o seu projeto. Ele vai trazer ordem a esse caos. Coloca ordem na minha mente, coloca ordem nas minhas emoções. Feito isso, é um passo. Aí tô olhando aqui para minha colinha. Segundo ponto, escreva o que você sente. Gente, existe e é real um efeito terapêutico na escrita. A gente acha que, meu querido diário, não precisa ser isso. Mas muitas pessoas, e hoje eu
gravei 2 podcasts com 2 pessoas que transformaram aquilo que Deus falou com elas em escrita, em livros. E isso fica terapêutico. Bom, eu fiz isso com o livro do luto, né? Eu lancei, tá disponível, tá? Você pode adquirir um e-book. Já tô negociando para fazer a impressão dele. A morte ensina e eu decidi ser a melhor aluna. As lições do luto. São 7 lições que Deus trouxe ao meu coração assim que minha mãe faleceu. E eu transformei aquilo que estava tão latente, né? Ainda doído, eu fui transformando num processo terapêutico da escrita. Então, à medida que eu ia escrevendo, que eu estava me prendendo com aquilo, aquilo ia me curando. Isso é escrever o que a gente sente. Mas você pode também escrever sonhos, escrever visões. E tudo isso vai trazendo direcionamento. Um beijinho para a Lud também que está aqui. E quem está me lembrando, a Marissa está lembrando que o devocional de ontem falava disso. E a Amanda leu o livro, né, Amanda? Então, o livro está disponível, gente, é muito baratinho. E se Deus abençoar, eu quero fazer ele impresso. Para as pessoas que ainda têm essa necessidade do impresso, mas já está disponível. Então, o e-book, tá? Você pode baixar, pode adquirir o seu, tá no link da minha bio. E lá eu faço esse exercício de reflexão ao final de cada capítulo. Trago perguntas para você refletir para sua vida, para trazer aquilo para sua vida. Não é só para quem perdeu alguém, não, mas pode ser um luto de uma perda de um trabalho, perda de um negócio, perda de um cônjuge, perda de uma casa, perda de uma rotina que você tinha e mudou. Qualquer perda, porque tudo passa pelo luto. A perda envolve um luto, né? E a gente tem que saber entender o que esse luto está nos dizendo. Então, o que eu quero sugerir para você? Compre um caderno, comece a escrever. Eu acho que eu já contei em alguma live, mas como eu digo, vale a pena ouvir de novo. O meu pai, quando tinha 6 meses que minha mãe tinha falecido, então ele estava aposentado, ele tinha se aposentado naquele ano. Minha mãe morreu em fevereiro. Então, em janeiro ele não estava trabalhando, fevereiro minha mãe faleceu. 6 meses depois, ele sofreu um acidente jogando tênis, que era o hobby favorito dele, e acertou o olho dele e ele perdeu a visão. Aí ele teve que fazer 2 cirurgias, uma cirurgia bem delicada, né? Assim, Deus encaminhou tudo, usou as pessoas mais incríveis e foi uma bênção. Só que ele teve que fazer uma cirurgia chamada vitrificação, muita gente conhece. É uma cirurgia que você injeta um óleo de silicone dentro do olho para colar a retina que tinha deslocado. E aí ele teve que ficar 15 dias de cabeça baixa. Não, é cabeça para baixo, né? Não é igual um morcego, mas assim, 15 dias sem poder virar a cabeça. E aí, naquela ocasião, a gente ficou muito preocupado como é que ia ser. Eu falei para ele, pai, de cabeça baixa você pode escrever. Quem sabe, né? Não foi para um tempo como esse que Deus te deixou de cabeça baixa. E aí, arrumei cadernos para ele, comprei daqui onde eu moro, mandei entregar lá em Uberlândia, comprei pelo Rappi, mandei entregar lá cadernos, vários cadernos, e meu pai começou a escrever. Então, ele tava sem a visão do olho, enlutado, lidando com o luto e ainda sem o trabalho. Aí, Joelma contando que a mãe dela fez. É bem complicada, né, gente? É um teste, eu falo que é uma prova de fogo. E aí ele ficou nesse processo de vitrificação do olho 15 dias de cabeça para baixo. Aí o que ele fez, eu encorajei ele, falei, pai, aproveita esse tempo, você sempre quis escrever algo, escreve um livro. E aí ele começou a escrever, gente. E aí ele escreveu um livro, depois eu mostro também nos stories. Ele escreveu o livro Ensinando Jesus aos Netos. Aí eu e meu caçula transcreveu, porque ele gravou em áudio, porque a letra dele estava impossível de entender, ele teve que gravar em áudio. Meu caçula transcreveu e eu diagramei, fiz o layout, a gente imprimiu. E ele entregou para os netos e para os netos dos amigos dele, que os amigos gostaram, também quiseram. Então a gente fez umas 20 impressões, foi tudo. E olha que coisa boa. Na escrita, o tempo dele passou. Inclusive, a gente criou um monstro, tá? Porque agora ele tá empolgadíssimo, uma coisa atrás da outra. Na escrita, ele pôde colocar tudo aquilo, a vivência dele, a caminhada dele com Deus, falou sobre Jesus aos netos e usou o tempo ali. Então, foi terapêutico para ele. O tempo passou rápido. Ele aguentou firmão os 15 dias. Então, esse é um bom jeito de você trazer um entendimento para suas ideias. Agora, mais do que isso, também é um jeito de você organizar a sua rotina. Eu sempre mostro aqui, mas vale a pena mostrar de novo, porque sempre tem alguém que nunca esteve aqui. Então, deixa eu pegar uma página bem simbólica, que tá aqui bem didática. Aqui tá minha agenda do dia. Você vai ver aqui que eu divido em 3 colunas, tá vendo?
porque só uma coluna não dá pra tudo que eu faço. Então eu deixo pra essa primeira coluna as coisas que tem mais horários, assim, pra eu meio que organizar o horário. E aqui são só atividades. À noite, quando vai chegando o fim do dia, o grifo de canetinha amarelo que eu não fiz, tá vendo? Rosas são coisas. Em rosa eu ponho as coisas mais fixas pra separar o dia, sabe? Tipo, essa hora eu vou ter que sair, vou ter que tal. E aí, ó, à noite eu venho em grifo em amarelo, vou dando check, ok? E aí o grifo em amarelo que eu não fiz, porque aí fica fácil pra passar para outro dia. Inclusive no rodapézinho eu escrevo pra quem que eu tenho que ligar. Todo dia você vai ver isso, ó. Tem aqui nome de pessoas que eu tenho que mandar uma mensagem. Às vezes é porque eu sei, ó. Segunda-feira geralmente é o meu dia mais cheio, porque eu faço no fim de semana, então aí dá tempo de eu colocar muita coisa. Listar tudo, tá vendo? Eu falo com meu filho que é casado, falo com cliente, com familiares. Às vezes eu mando uma mensagem pro meu irmão, falo todos os dias com meu pai, com a minha irmã. Então eu anoto. E aí eu vou dando check. Esse é um bom jeito também de você dar vazão às ideias. Eu gosto de no domingo sentar num determinado momento e fazer isso, organizar essa rotina da semana. Aí eu vejo tudo que eu tenho. Então, hoje mesmo eu tinha marcado um compromisso na quarta com uma amiga, mas eu tinha esquecido de anotar um evento que eu tenho. Aí hoje eu tive que falar, ó, esqueci desse evento, porque eu não tinha anotado, então não dá tempo de eu estar aí e voltar a tempo do evento. Então, acho que não vai dar certo. Mas eu vou anotando, então, consultas, coisas. E eu também uso o Google Agenda. Depois eu passo pra lá, porque o Google Agenda me manda os alertas, né? Então, me lembra. Então, põe os aniversários, põe tudo. Aí ele vai me lembrando e aí eu fico com uma agenda bem redondinha. Essa é uma sugestão, tá? Que você pode levar pra anotar, escrever. Mas aqui, como eu tô falando de eu dividir nas partes, eu tô falando da parte da organização interior. Então, organizar suas emoções. Mas também organiza a mente, porque quando você despeja seus compromissos e seus eventos, você não fica pensando toda, nossa, não posso esquecer tal coisa. Não, você vai esquecer. Então, ontem eu saí de uma consulta, o médico falou, então, agosto do ano que vem tem que fazer outra endoscopia. O que eu fiz? Pus no Google Agenda. Você acha que agosto do ano que vem eu vou lembrar de cabeça? Não, vou ficar agosto, não, vou esquecer. Aí já pus no Google Agenda, ele vai me mandar um alerta uns dias antes e tudo bem, aí vai dar tudo certo. Então, tô pensando aqui, organização interior, tá? E terceiro ponto, a gente tem que confiar no deixar ir de Deus. Muitas vezes, a desordem que a gente tá carregando é uma desordem das coisas que a gente não quer abrir mão. Então, a gente quer tudo pra gente, sabe? Tudo, tudo, tudo. Qual é o problema, gente? Não dá pra ter tudo na mão. Não, é impossível você ter todas as coisas na mão. Então, você vai ter que deixar umas coisas irem. Isso aqui eu não tenho mais controle, não dá pra eu controlar isso aqui não tá na minha alçada. É libertador, por isso é bom dizer não, né? Que é algo libertador. Você pode ir em tal lugar? Não, não posso. Uma amiga minha chamou pra ir num congresso de mulheres esses dias pra assistir o congresso, participar. E eu falei: olha, minha amiga, gostei demais do convite, eu queria muito. Inclusive, eu preciso sentar e ficar só recebendo, 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 recebendo. Mas eu vou estar vindo de uma maratona de evento em igreja. Então, o que que acontece? Se o único final de semana que eu tiver livre, eu também estiver dentro da igreja, eu não tô sendo boa para Deus. Porque eu tô numa agenda muito dentro de igreja. Eu preciso ter um tempo com os meus, preciso ter tempo com a família. Porque não é viver, é ser igreja, né? Não é só estar na igreja, é ser igreja. Então, às vezes a gente tem que falar assim, isso aqui eu não posso fazer. Eu fico feliz com esse convite, mas eu não vou poder atender. E ela super entendeu, porque ela entende essa realidade. E às vezes a gente fica assim, remoendo sentimentos também. Uma pessoa te fez um mal, e aí você fica lembrando aquilo a vida toda. A vida toda. E aquilo não abandona. Não abandona, não sai. Então eu vou dar exemplo. Hoje é aniversário da minha cunhada e de uma pessoa que no passado eu tinha ela em alta conta, assim, tá bom? Uma pessoa muito especial pra mim. E aí, essa pessoa acabou tendo umas brigas com pessoas próximas e ficou, e assim, despejou a raiva em mim. Isso é comum, sabe? Por eu ser mansa, às vezes as pessoas descontam em mim. Aí ela descontou em mim, a primeira vez. E eu relevei, falei, tá tudo bem. Dali passou um tempinho, eu voltei a procurá-la, conversar, e tava tudo bem. Aí veio outro momento, ela despejou tudo em mim de novo. Aí o que eu fiz?
Pronto, chega. Tem hora que a gente tem que deixar a pessoa aí. Essa pessoa, eu não posso trazer essa fúria pra dentro da minha vida, concorda? Senão, eu vou me intoxicar com essa pessoa que tá tão envenenada. Ela tá com tanto ódio que você tá despejando em mim. E não é justo. Então, o que eu faço? Ok, eu deixo a pessoa aí. A pessoa, vou deixar ela aí. Deixa. Ela quer fazer outras conexões. Eu não posso ficar segurando ela pra mim. E deixei ir. Então, não lembro, não fico pensando, ai, hoje é aniversário dela, podia ligar. Não vou ficar pensando nisso, vou ficar sofrendo com isso, gente. Eu fiz a minha parte, tenho certeza, convicção. Dei o meu melhor, mas às vezes o nosso melhor não é suficiente, gente. Algumas pessoas simplesmente não vão querer isso. E tem que estar tudo bem. Você não pode ficar forçando as pessoas a gostarem de você ou quererem conviver com você. Tem gente que não quer, então deixa, sabe? A Ruth estava precisando desse exemplo. Às vezes a gente tem que deixar. Talvez você, porque me siga, acha assim, ai, todo mundo. Imagina, todo mundo ia querer estar convivendo com você. Não, tem gente que não gosta de mim, gente. Não se iluda com isso, tá? Tem gente que não gosta de mim. Pelo mesmo motivo que você gosta, sabia? Pelo mesmíssimo motivo. Talvez você goste que eu tenha a fala mansa. Mas tem gente que não gosta de mim justamente porque eu tenho a fala mansa. Tem gente que gosta do meu tom de voz, mas tem gente que me odeia por causa do meu tom de voz. Tem gente que gosta porque eu falo de coisas de casa, de vida com Deus, e tem gente que me odeia por isso. Então, não vai ter jeito de eu me conectar com todo mundo, eu vou me conectar com algumas pessoas. E eu tenho que ter paz com isso, sabe? São com essas pessoas que eu vou falar. E eu tô em paz com isso. Esteja em paz também. Talvez você tá assim, sofrendo, lutando. Não, mas você tem que me aceitar, você tem que me perdoar, você tem que querer ser minha amiga. Não, peça perdão se você errou e confie no processo, confie naquilo que Deus está fazendo, sabe? Tem pessoas que são para algumas estações da nossa vida e a estação muda, já não é mais aquela pessoa. E não quer dizer que aquela amizade não foi boa, aquele relacionamento não foi bom naquele tempo, passou o tempo, já era, já é outro momento. Então, vamos para o segundo tempo, que é como colocar a sua vida em ordem. Eu falei a vida física, eu falei da vida emocional, da vida relacional. Vamos falar da vida física? Primeiro, Deus quer que a gente administre bem nossa casa. Se Deus te deu uma casa, administre bem. Agora, como você organiza o seu espaço físico pode impactar no seu espaço interior. Às vezes eu brinco muito e falo, tá nervosa? Vai arrumar uma gaveta. Mas é verdade esse bilhete. Tá nervosa? Ao arrumar um ambiente físico, as suas ideias vão organizando. Faz o teste. O dia que você tiver assim, nossa, minha mente tá barulhenta, eu tô pensando um monte de coisa. Começa a arrumar uma gaveta. Você vai ver, as coisas vão entrando. Sabe? Vão entrando nos lugares. Eu não sei o que acontece, é um mistério, mas funciona. E aí, esse é um jeito também de você extravasar toda essa energia que a gente tá sentindo. Então, vamos ver como é que você vai fazer isso, tá? Porque eu falo, não decida arrumar sua casa toda hoje. Você vai ficar louca e vai ficar irritada. Irritadíssima. Como que você vai fazer? Você vai estabelecer áreas de organização. Então, que área você vai organizar? Por exemplo, sábado. Eu até assumi aqui das redes sociais, porque eu peguei o quarto dos meus 2 filhos, mas eu dei-lhe uma geral que eu cheguei a ficar às 11. Eu comecei cedinho, eu fui acabar, já era umas 2 da tarde. Eu joguei 3 sacos de lixo de papel fora. De papel. Tinha prova de faculdade, do mais novo tinha prova de colégio. Não, tinha de tudo. Deu trabalho, mas fiquei tão feliz que eu fiz isso. Então, escolha um cômodo para aquela ocasião. E aí comece por uma gaveta. Não decida arrumar todo o seu armário num dia. Você vai ficar louco, você vai ficar irritado. Fala, eu vou arrumar só a gaveta de calcinha. Vou arrumar só a gaveta de meia hoje. E aí sim você vai. Se você estiver muito animado, você arruma 2, 3. Mas começa com uma. E eu gosto de um em um porque vai me dando ideias. Eu fico olhando, eu fico matutando. Como é que eu posso organizar isso aqui? Aí eu abro, deixa aquilo me irritar bastante, sabe? Nossa, aqui todo dia bagunçado. Como é que eu vou melhorar? Aí as ideias vão vindo, eu vou pesquisando, vou vendo um organizador, vou tendo alguma ideia. Então, comece com pequenas áreas, porque aí a sua chance de não cumprir o seu próprio combinado é pequena e você não vai ficar frustrada. Porque o duro é você começa, eu já vi muita gente fazer isso, vou arrumar meu armário. Aí tira tudo do armário. Aí você não aguenta, né? Porque cansa. E você não vai ficar o dia inteiro só fazendo isso. Aí na hora que você fala, nossa, ficou isso aqui tudo pra fora, não vai dar tempo. Aí você soca tudo de novo, aí piorou. Então,
pouquinho. Por exemplo, você vai começar na cozinha, começa por cada gaveta. E vai melhorando. E aí depois você vai achando, você vai descartando coisas que não precisa, sabe? E aí entra o segundo ponto, desapega. Desapega, desapega. Desapega, não usa, doa. Não usa, vende, faz até um dinheirinho. Quando eu me mudei para essa casa que eu moro hoje, tinha uns brinquedos de alto valor que se eu fosse doar, talvez quem recebesse não desse tanto valor, porque eram brinquedos assim de menino, esses brinquedos carinho. Aí eu falei assim, meninos, se quiserem vender no LX, dinheirinho fica para vocês. Não, venderam até. Venderam até coleção de coisas assim, sabe? Coleção de brinquedinhos, de bonequinhos, esses bonequinhos caros, raros, essas coisas que o menino fica colecionando. Eles fizeram de tudo. Pronto, desapegou. Aprendem a lidar com dinheiro, negociar. Até hoje eles fazem isso, viu? Então, às vezes a desordem vem do que nós guardamos e não precisamos. Eu tenho um truquezinho, quando eu tô assim meio desanimada, meio desmotivada para organizar as coisas que eu faço, eu ponho no YouTube acumuladores do Discovery ID. Assisto um episódiozinho, tá ótimo. Dá um efeito pedagógico. Eu vejo que a casa toda desorganizada, aquele caos me dá um negócio, uma vontade de sair arrumando tudo. Então é uma estratégia. E o que eu aprendi vendo muitos episódios dos acumuladores? Todo acumulador, ele era uma pessoa normal, tá? Ninguém nasce acumulador. A pessoa era normalzinho da Silva. Aí o que acontece? Uma perda muito drástica. Pode ser a perda de alguém, a perda de um emprego, os filhos casaram, ficou sozinho, todo mundo mudou, as amigas mudaram, a pessoa ficou sozinha. Acontece alguma perda, a pessoa perdeu algo. E aí ela começa a acumular, acumular. Gente, o nível é uma doença, tá? Não é bagunça, é acumulação mesmo. A pessoa começa a acumular as coisas. E eram pessoas normais, gente. Então a gente tem que ficar até atento para isso. Sabe aquela coisa? Ah, esse parafusinho, pode ser que um dia eu precise. Ah, esse óculos sem um pezinho, sem uma asa. Pode ser que um dia eu ache a asa. Você vai acumulando tanta coisa, pode ser, pode ser, pode ser. Cuidado. A gente não precisa de coisa, a gente precisa ser alguém. A gente não precisa acumular coisa, a gente precisa ser alguém. Então, fala, né, não preciso, vou doar, porque, sabe, tem coisas tipo computador velho, você doa pra uns lugares aí que eles usam as peças para arrumar computador e tudo mais. Então, tem uma meta, assim, tipo, uma vez por mês. Olha lá, a Ruth tá falando que é um transtorno de personalidade. A Juliana vê vídeo de gente fazendo faxina. Não, tem um vídeo que é do pessoal limpando tapete. Já viram? Gente, aquilo também. Eu li, por que esse é gostoso de ver? Porque libera dopamina. E é uma coisa boa, né? Não é um vício ruim, é um vício bom. Você vê limpando tapete, dá uma vontade de lavar as coisas, gente. Dá vontade de. Nossa, deixa eu lavar tudo. Você quer lavar tudo. Aí, o que que eu acho? O que que eu sugiro que você faça? Uma vez por mês, dá uma geral nas suas coisas. E, se você tem algo que você não usa há pelo menos um ano, doe. Doe. Você fala, ah, mas um dia eu quero voltar a usar. Vou te dar uma dica. Deus proverá. Se você voltar a usar aquele manequim, renova seu guarda-roupa, você não vai querer usar roupa antiga. Olha o que eu fazia quando eu ficava grávida, as grávidas vão me entender. A gente não compra muita roupa de grávida, porque você fala, ah, eu vou usar tão pouco, né? Vou usar só 9 meses, por que eu vou comprar uma roupa? Aí você compra pouca coisa. Então, significa que você repete muito a roupa. E aí você ainda usa depois pós-parto, né? No puerpério você ainda usa. Que você ainda tá com aquela barriguinha de 6 meses, né? Você não é Virgínia Fonseca, lá do... aquela influenciadora. Você não fica com aquela barriga chapada. Você é uma pessoa normal. Então, sua barriga também demora a voltar. Aí, o que que acontece? Você tem que ficar usando aquelas roupas de grávida ainda uns meses. Quando acaba esse processo, quando você volta a se identificar com você mesmo de novo, não grávida, você fala, gente, eu nunca mais quero usar essa roupa. E tem gente que guarda, né? Eu não, eu doei todas as minhas roupas, gente. Eu tinha cada roupa bonitinha da primeira gravidez, né? Aí eu doei. 5 anos depois eu engravidei de novo. Eu não tinha nada da primeira gravidez. Deus me abençoou, pude comprar outras coisas. Estava até, financeiramente, estava melhorzinha já. Então, pude até comprar as roupinhas melhores. Então, veja que interessante. Às vezes fica guardando, né? Até uma coisa meio de escassez, né? Que se fala hoje em dia. Uma coisa de uma pessoa escassa, não, eu vou juntar porque depois eu vou ter outro filho. Aí a pessoa guarda, às vezes quando vai ter outro filho, nem tá usando mais aquilo. Você ficou cafonérrima com aquilo. Sei lá.
Então, abençoa a vida de alguém que Deus provê. Mas olha que história legal. Eu, quando montei o quarto do meu primeiro filho, e meu esposo, a gente estava numa época de assim, restrição financeira, né? A gente estava lutando com muita dificuldade. E aí montei todo o quartinho dele, né? Eu lembro direitinho com o trabalho que eu fiz para um cliente, né? De comunicação. E aí eu fiz aquele trabalho de olho no quarto do meu menino, sabe? A meta era essa, eu vou fazer esse projeto de comunicação, porque vai dar um dinheirinho bom, eu vou montar todo o quarto. E na época, eu contratei uma marcenaria que fazia de móveis mesmo, de madeira mesmo, não era MDF, era madeira. Então eu fiz todo o quarto de madeira. Resultado, aí veio o segundo filho. Eu aproveitei o berço, aproveitei a caminha e tal. E aí, minha irmã engravidou. Aí dei tudo pra minha irmã. Aí ela usou pra primeira filha dela. Aí a cunhada dela engravidou. Aí ela deu tudo pra cunhada dela. Aí ela engravidou de novo, aí voltou tudo pra ela. Aí a cunhada engravidou de novo, ela mandou tudo pra cunhada. E agora voltou pra casa da minha irmã. E onde vai vir? Vai vir pra mim, porque quando meu filho tiver filho, que é o que tá casado, eles vão usar o bercinho que foi de tantas pessoas. Olha que bênção. Era um berço tão bom que ele rodou, e vai voltar. É isso. Isso é você ter a visão assim de não ficar guardando. Imagina, eu podia ter ficado 20 e tantos anos com um berço dentro de casa, pensando nisso, sem abençoar a vida de tanta gente. Eu abençoei tantos bebês que usaram esse bercinho, né? Então, um berço super abençoado. E o terceiro ponto, para você ter uma organização física, é ter uma rotina simples. A ordem física, ela vem da rotina. Então você tem que ter rotina para limpar, rotina para passar, rotina para guardar. Então, por exemplo, eu tenho hoje, antes eu estava sem passadeira, hoje eu tenho uma passadeira, ela vem toda quarta. Excepcionalmente essa semana ela veio hoje. E aí, eu tô cheia de roupa para guardar. Todo dia que ela vem, quando eu paro tudo, eu vou guardar tudo. Então eu tenho uma rotininha. Geralmente é na quarta que eu faço isso, quarta à noite. Hoje eu vou fazer na terça. E vou guardar tudo. Então, tenha a sua rotininha. Inclusive no final de semana, para você não ficar sobrecarregada. Esses dias eu estava orientando uma pessoa que ela estava todo dia fazendo serviço de casa e todo dia com a sensação de que estava tudo por fazer. Então, eu falei, tá faltando rotina. Aí ela estabeleceu uma rotina e as coisas melhoraram. E terceiro e último ponto, a gente precisa ter ordem nas nossas relações. Então, a nossa vida em ordem se reflete também nos relacionamentos. Mágoas não resolvidas, falta de comunicação, desordem emocional e espiritual, você tem que colocar em ordem também. Então, vou dar algumas sugestões, tá? Para você colocar em prática, para melhorar e pôr ordem na sua vida relacional. Primeiro, peça perdão e perdoe quem precisa. Tem alguém que você está precisando pedir perdão? Peça. Você não sabe quanto tempo você vai ter. Não carrega essa mágoa, não. Não deixa. A gente, não pode, a gente só deve para os outros amor, tá? Isso a gente sempre tá devendo. Sempre você podia amar um pouquinho mais. Paulo diz que a única coisa que a gente deve dever é amor. Então, por quê? Porque sempre dá para amar um pouco mais. Vai lá, pede perdão. Esse é o maior conserto, tipo assim, a maior ferramenta para corrigir parafuso no relacionamento é o perdão. Vai lá, dá um perdãozinho, perdoa e assim nós vamos caminhando. De perdão em perdão, de glória em glória. Além disso, o perdão, ele cria espaço. Quando você perdoa, você abre um espaço. E onde abre espaço, Deus pode ampliar, né? Então, às vezes, seu cômodo tá pequenininho aí dentro, né? Tá meio bagunçadinho, seu coração, porque tá faltando espaço. Deixa Deus colocar mais coisa, mais amor aí dentro. Então, libera um perdão para entrar mais amor. Simples assim. Então, eu sempre dou uma olhada. Eu faço todo dia uma checagem emocional, dou uma checada. Deixei meu esposo chateado com alguma coisa. Às vezes eu falo uma coisa que até tô certa, sabe, gente? Mas eu vejo que ele ficou chateado. Aí eu falo, eu tava certa, mas eu não usei o jeito certo de falar. Eu podia ter falado melhor, ou no momento melhor. Aí eu vou lá, faço um chameguinho e falo, oh, amor, desculpa, tá bom, não queria que você ficasse chateada, eu falei errado e tal. Desconversa. Daí a pouco Deus me dá uma instrução de como falar melhor. Falo, dá tudo certo. Então, é isso. A gente tem que ser rápido para pedir perdão e rápido para perdoar. O segundo ponto, a gente tem que saber comunicar com clareza e amor. A gente às vezes esquece que a comunicação é o maior problema dos relacionamentos, gente. Eu sempre digo, o como importa, o jeito que você fala importa,
Não é só o que você fala, é como você fala. E às vezes você tá falando de um jeito muito ruim. Eu acabei de falar, eu tenho hora que eu falo umas coisas, o meu jeito de comunicar é totalmente diferente do meu esposo. Então, às vezes, eu tenho que esperar, eu tenho que falar no momento oportuno. Se eu falar uma coisa no momento que ele não tá bom para ouvir, não vai ser produtivo. Então, eu tenho que esperar o momento certo. Então, isso é saber se comunicar, saber comunicação, gente, como é a minha área, minha área de atuação, eu gosto de lembrar de uma verdade. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. O outro entendeu errado, não foi ele que é bobo, você se comunicou mal. Porque comunicação é fazer o outro te entender. Então, às vezes eu tenho que descer um nível na linguagem, às vezes eu tenho que colocar uma dose extra de amor, às vezes eu tenho que colocar mais carinho, às vezes eu tenho que ser mais direta, às vezes eu tenho que ser e mais ao ponto onde eu quero chegar. Depende do que eu quero falar e depende com quem eu estou falando. Então, isso é se comunicar com clareza e amor. Eu tenho que dizer claramente. Então, todos os dias eu deixo claro, por exemplo, que eu amo meu pai, que eu amo minha irmã, que eu amo meu marido, que eu amo meus filhos. Todos os dias. Desde que minha mãe faleceu, eu entendi, essa é uma lição que eu aprendi, que eu tenho que falar que eu amo todos os dias. Eles têm que saber, eu tenho que ter certeza que eles sabem. Então, eu fico em paz. Todo mundo sabe que é amado, durmo em paz. Em paz me deito, logo adormeço. O terceiro ponto é você ter limites saudáveis. Gente, isso é muito sério. Toda relação tem que ter limites. Se você não tem limites, pode ter certeza que você está abusada. Pode ter certeza. Se você não pôs limites, porque você não quer magoar ninguém, você está sendo abusada. Tá sim. Não preciso nem conhecer a sua história, eu já te garanto. Você está sendo abusada. Por quê? A gente tem que deixar claro pro outro assim, isso eu não aceito. Lembra que eu contei uma história no comecinho da live de uma pessoa que eu gostava muito? Era uma relação um pouco unilateral. Eu fazia muito pela pessoa, a pessoa não estava preocupada comigo. Mas eu não estava buscando troca. Eu realmente eu queria estar perto dessa pessoa. Porém, quando essa pessoa soltou os cachorros em mim por algo que magoou ela, que não tinha nada a ver comigo, eu falei assim: opa, isso não é bom. Eu deixei claro, isso não é bom. Não gostei. Depois, ela voltou a fazer isso pela segunda vez. Aí, pra mim, foi um limite claro. Não, chega, pra mim não dá. Não quero mais. Então, a gente tem que saber os limites da gente. O que é um limite pra você? Se você não sabe, gente, todo mundo ultrapassa. Porque você não definiu o seu limite. Então, por exemplo, se a pessoa levanta a voz comigo, eu não aceito. Não aceito que levante a voz. Eu não levanto a voz com ninguém. Então, eu não aceito que levante a voz. Eu não faço bullying com ninguém. Eu não ponho apelido pejorativo, eu não faço piada de mau gosto com ninguém. Eu não aceito que faça comigo. Se a pessoa fizer comigo, eu vou falar assim, nesse tom que eu tô falando. Não entendi. Eu não entendi a graça. Isso foi engraçado? Isso constrange de tal maneira, sem eu ter que descer no nível da pessoa, falar, eu não entendi a graça disso. Não consegui entender. A pessoa fica constrangida. Então, é um limite que eu ponho pra pessoa. Não só esse, né? Vários outros. Por exemplo, eu já contei alguma live também. Eu sempre trabalhei com homens, muitos homens, trabalhei em empresas assim muito masculinas, como consultora de comunicação, né? Assessora de comunicação, eu sempre tive muitos clientes, muitos homens. Eu nunca, zero, tive um assédio profissional, né? Assédio sexual, assédio moral, nunca tive. Nunca tive. Não que eu tive e não identifiquei, não, eu não tive. Eu sempre fui muito respeitada. Mas eu sempre me dei o respeito. Eu nunca dei brecha, eu nunca insinuei nada, eu nunca abri a guarda. Eu sempre profissional. Obrigada. Nunca chamei ninguém de amor. Oi, meu amor. Nunca chamei um colega de trabalho de meu amigo. Oi, amigo. Amigo. Eu falo amigo, mas é pro frentista do posto. Ô, amigo, você pode abastecer, mas numa relação profissional, eu trato com profissionalismo. E isso fecha a brecha, gente. Ninguém dá brecha. Ninguém cria. Claro, talvez se eu tivesse na vida encontrado um homem mau caráter, talvez tivesse acontecido. Mas eu não encontrei, tá? Também. Encontrei pessoas decentes. Nem todos eram pessoas
ilibada ainda. Tinha gente que tinha um histórico não tão bom, mas comigo não tinha nenhum problema. Então, eu acho que tem muito a ver com postura. Eu sempre tive essa preocupação, assim, de ter um limite bem definido. E sempre falando do meu esposo, sempre falando dos meus filhos. Então, isso já mostra assim, não tô aqui pra brincadeira. E aí, quando você coloca esse limite, você também dá ao outro o direito de saber, porque às vezes a pessoa também invade um pouco porque você não falou nada. Tem gente que fala assim, eu escutei de uma amiga, ela falando assim, não, porque é toda hora uma cantada. Eu falei assim, mas você tá confundindo ser gentil e educada com dar liberdade. Aí eu fui explicar, você não tem que ficar puxando assunto com uma pessoa que não tem relação nenhuma com você, não tem vínculo de trabalho, não tem nada. Por que você fica querendo ser boazinha? Sabe, gente? A gente às vezes carrega uns rancinhos assim do passado de, ai, mulher tem que ser. Não, você tem que ser profissional no seu trabalho, você tem que ser profissional. Por exemplo, às vezes acontecia de fornecedor falar princesa. E eu falava assim: você pode me chamar pelo meu nome? Eu prefiro. Só assim. Você pode chamar pelo meu nome? Eu prefiro. Sorrindo. A pessoa fica até sem graça, porque eu não tava sendo grosseira com ela. Eu só tava pondo um limite. Eu não quero ser chamada de princesa, eu quero ser chamada de Janaína no meu trabalho. Quero que meu marido me chame de princesa. Mas no meu trabalho eu quero ser chamada de Janaína. Ou Jana, se for mais próximo. Jana ou Janaína, mas não princesa. Princesa deixa só pro meu marido. Então, limites fazem bem pro outro e fazem bem pra gente. Ajudam o outro a saber se você dá espaço ou não e te protegem também e te dão paz. Você não tem confusão na sua cabeça. Então, para encerrar e finalizar essa live, eu quero lembrar que Deus tem um chamado para nós, a ordem. Então, Deus disse a Ezequias, e Ele está nos dizendo hoje: põe em ordem a tua casa. Isso não é organização só física, eu te falei, é organização espiritual, relacional, organização física também, mas é entender que a nossa vida tem um propósito. E aí, quando você coloca a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, a casa do seu espírito, a casa onde vive o seu corpo, a casa onde vive a sua família, tudo está em ordem, você consegue ser mais poderosa e mais virtuosa. Porque as coisas são mais simples, tá tudo muito claro. Vamos trabalhar as claras? Vamos trabalhar com tudo as claras? Essa é a minha vida, não tenho o que esconder. Isso aqui, gente, é o que você tá vendo aqui. Ah, mas eu não vou abrir uma gaveta e vai sair um negócio de surpresa? Não, não vai sair. Tá tudo em ordem. Pronto, simples assim. A vida fica mais fácil. Pega essa visão, que Deus abençoe você na sua jornada, comece a organizar aí. Acabou essa live, vamos dar uma organizadinha nas coisas, gente? Eu tenho assim, ó, uns 40 minutos até meu maridão acabar a reunião dele de estudo bíblico. E aí, já vou focar a atenção nele. Pronto, tudo organizado. A vida é boa. Um beijo, Deus abençoe e uma ótima noite. Até a próxima live. Tchau, tchau.